do que já se foi. A esperança não morreu, dos sonhos que não se cumprirão. A esperança não morreu, do fim que parece ter chegado de vez. A esperança vive, a esperança. Deus foi tão maravilhoso conosco que nós nos conhecemos no acampamento Palavra da Vida em 1958. E meu esposo estava estudando no seminário e depois nós namoramos, noivamos e casamos. Mas acima de tudo nós nos tornamos bons amigos. E eu dou graças a Deus porque durante 48 anos e mais aqueles que nós namoramos e noivamos, ele tem sido o meu melhor amigo e eu sei que eu sou a melhor amiga dele. Eu acho que isso é a coisa mais importante, tenho certeza, no nosso relacionamento, que nós sejamos amigos um do outro. E nós nos casamos e eu dou graças a Deus também porque sempre pude trabalhar com meu esposo no ministério e tem sido um privilégio muito grande. E os nossos, então Deus nos deu 2 filhos. O mais velho é o Mário, ele tem 46 anos, ele mora em Atibaia, ele é casado com uma, imagina o nome dela, Priscila. Muita coincidência. E o nome dela é Priscila Simões, e o meu também. Então, nós temos até o mesmo nome, né? Porque é ele que deu o sobrenome. Priscila é filha de pastor e é uma bênção. Eles moram em Atibaia, eles têm uma igreja, uma comunidade e uma escola evangélica, período integral bilíngue. E eles têm um ministério muito grande ali com todas aquelas crianças. E Deus deu para eles 2 filhos. O Felipe, que tem 16 anos, e o Davi, que tem 12 anos. Eles são uma bênção. O Felipe é o diretor, o líder dos adolescentes da igreja. Ele toca, compõe e ama Jesus, evangeliza, e é uma alegria muito grande para nós. Estava vendo o netinho do pastor ali e estava pensando, ele estava falando que ele vai ser o profeta. Graças a Deus, eu me lembro quando o Felipe nasceu, como nós oramos por ele, que foi o nosso primeiro neto, e Deus tem usado a vida dele e nós somos tão agradecidos a Deus por isso. E Deus nos deu mais um filho, o Paulo. O Paulo mora na Itália, em Roma. Ele é casado com a Vanessa é porto-riquenha e eles são uma bênção muito grande. O Paulo trabalha com uma multinacional e eles são muito dedicados à obra de Deus, ajudam muito na igreja. A Vanessa gosta muito dessa parte de coreografia, de dança, e tem sido uma bênção muito grande nessa área. E Deus deu para eles, o que vocês acham? 2 meninos. Nós tivemos 2 meninos e cada um deles teve 2 meninos. O mais velho é o Julian, tem 11 anos, e o mais novo é o Brandon, que tem 9 anos. Depois nós vamos mostrar as fotos para vocês no outro intervalo, assim vocês aguardem. Todos eles amam a Jesus, todos eles estão orando por nós, todos eles têm seguido nos caminhos do Senhor e nós louvamos a Deus por isso. Nossos filhos são aqueles que mais nos incentivam, nossos filhos e nossas noras. E nós louvamos a Deus porque foram eles que nos estimularam para escrever, foram eles que nos estimularam, nos ajudaram fazendo PowerPoint, e tudo que eles podem tem sido uma bênção muito grande. Deus abençoe. O nosso filho Mário foi agora, 2 dias atrás, para o Havaí, para Maui, onde ele leciona. Ele é professor internacional do Instituto Haggai, ele dá aula lá em inglês. Não sei quantos de vocês conhecem o Instituto Haggai, já participaram também de fazer algum curso. E ele todo ano vai, uma vez para Singapura e uma vez para Maui. E então ele vai estar lá durante essa semana dando aula para líderes que vêm do mundo todo, pastores e líderes. Tem sido uma bênção muito grande. Nós louvamos a Deus porque ele tem sido uma inspiração na vida de muitas pessoas, falando a respeito de como eles podem evangelizar, tendo os recursos que eles têm nas mãos. Tá bom? Então, meus irmãos, na noite que eu tomei a decisão por Cristo,
Era uma tenda de evangelização em Santo André, onde eu nasci. E eu tinha um grande desejo na minha vida, um grande alvo de ser jogador profissional de basquete. Estava treinando para isso. Já estava treinando no Clube Sírio em São Paulo, quando o Senhor Jesus me alcançou. E foi muito interessante, porque meus pais, toda a família se converteu nessa tenda. E eles me convidavam para ir, porque muita coisa acontecia, muita gente era curada, era uma coisa maravilhosa que estava acontecendo. Eu dizia, não, não vou, não quero, eu sou religioso, não quero saber nada disso. Mas um dia deixei, era muita mentira, um dia eu vou treinar, um dia eu vou jogar, vou no cinema, vou namorar. Mas esse dia eu fui, falei, vocês podem ir, depois eu vou. E eles foram sozinhos, meus pais, e mais tarde eu fui também. De longe eu vi eles cantando, o pastor que me levou a Cristo, até hoje ele é vivo, o pastor Mário Roberto Lins, ele está com 87 anos, mora em São Vicente. E ele tocando acordeão, pregando. Quem lembra do tempo de tenda? É alguém? Já viu o trabalho de tendas? Estava pequeno, né? Você é a sua idade também agora também. É um grande lona, círculo, é um círculo, não é verdade? Então mudavam de local quando muita gente se convertia para outro lugar. E nessa noite eu cheguei e sentei lá atrás, como muitos de vocês estão sentados lá atrás. E meus pais estavam lá na frente. Eu vi que minha mãe olhava para trás, para ver se eu tinha chegado e tal, me controlando. Aí começou a pregação. Quando começou a pregação, Deus foi falando no meu coração, meus irmãos, como se fosse... Eu falava antigamente que é um filme, era um videotape hoje, da minha vida. Perdido, moço do mundão, entrava no salão de baile às 10, saía às 6 da manhã, e só com aquela intenção de ser largado de ser profissional. Eu viajava com o nosso time, as nossas viagens eram internacionais, Americana, Sorocaba, Limeira. E aí o pastor fez um apelo. Meus irmãos, eu senti aquele peso no coração, aquele coração perdido. Quer aceitar Jesus agora? Né? Ora comigo, orei. Ora, levanta a mão. Levantar a mão agora para orar comigo. Levantei a mão. Agora ele falou, agora venha para frente. Eu falei, agora é pior ainda. Se alguém me vira aí, eu era conhecido, jornais falavam do capitão da equipe, era Maneco, Neco, mas eu fui à frente. Não, no tempo que eu estava indo de trás para frente para receber a oração, eu vi que o diabo é mentiroso. Primeira coisa, ele estava falando comigo, você é um burro, você é um idiota, você vai se meter com os crentes, você não vai viajar nunca mais. Minhas viagens eram essas internacionais que eu contei. Deus mudou minha vida, Deus mudou minha boca, Deus abriu o caminho para eu servi-lo. Eu tenho viajado por todo o mundo, morado em vários países do mundo, e a bênção que Deus deu para mim e para minha esposa de viajar para tudo quanto for lugar do mundo, está dando para os nossos filhos. Hoje, o nosso, sem pagar, né? O Mário, como ela falou, está lá no Havaí, lá no meio do Pacífico. A semana que vem o Paulo vai da Itália, vai chegar aqui no Brasil. A nossa família é uma família de viajantes para Jesus. Por isso eu digo para você, quando a gente entrega o coração para Jesus, a vida para Jesus, Ele muda a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Senti que queria dar essa palavrinha de testemunho.